Portez. Reposez. Repos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Principado de Mônaco a visita do Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom sábado a todos vocês. 4 meses após a primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano, o Papa visita o Principado de Mônaco nesse 28 de março para uma visita institucional e pastoral de menos de 24 horas. Palácio Principesco e a igreja local destacam o caráter histórico dessa viagem que marca a primeira vez nos tempos modernos de um pontífice que pisa em Mônaco. Às 7h22, hora da Itália, desse sábado, o Papa partiu de helicóptero para o Principado de Mônaco. O Papa decolou do heliporto do Vaticano. O pontífice seguiu para o Principado de Mônaco, onde já aterrissou, e realiza então a sua segunda viagem apostólica internacional. A primeira a Mônaco, recordamos, na época moderna. O Papa chegou por volta das 9h05 à cidade-estado, onde o catolicismo é a religião oficial. Estamos tendo imagens do interior do Palácio na La Rocca, que é como conhecido, aguardando a chegada do Papa Leão. E ao deixar o território italiano, o Papa Leão enviou o tradicional telegrama ao presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, no qual explica que parte para Mônaco com o desejo de encorajar o testemunho cristão e a construção do bem comum. O chefe de Estado dirige, então, uma cordial saudação com fervorosos votos para o progresso espiritual, civil e social da nação italiana. 4 são os principais compromissos que marcam, então, a viagem apostólica do Papa Leão ao Principado de Mônaco. A visita de cortesia ao Príncipe Alberto no Palácio Principesco, aquilo que nós estamos aguardando nesse momento, com a acolhida oficial que já tivemos no heliporto de Mônaco, com o príncipe que foi junto com a princesa Charlene aguardar o Santo Padre. Agora teremos então uma cerimônia de boas-vindas e a visita de cortesia ao príncipe no Palácio do Príncipe, que a gente está vendo nesse momento. Na parte exterior, grande afluência de jovens, crianças, adolescentes, de fiéis do Principado de Mônaco. Mas, como dissemos, são 4 os principais compromissos que marcam essa viagem apostólica do nosso Papa Leão. A primeira que vamos ter agora, a visita de cortesia ao Príncipe Alberto, no Palácio Principesco, o encontro depois com a comunidade católica, na Catedral da Imaculada Conceição, e o encontro com os jovens e os catecúmenos na praça em frente à igreja de Santa Devota. Por fim, nós teremos a missa. A missa final no estádio Luís II, onde o Papa dará uma volta com um golf kart por volta das 17h45, novamente de helicóptero. Leão XIV se despedirá de Mônaco para retornar ao Vaticano. Uma imagem do Principado de Mônaco, que tem cerca de 39 mil habitantes, e recordamos, a religião oficial é o catolicismo. Um belo dia, ainda com as montanhas, os Apeninos e temos lá os Alpes nos fundos, que coberto de neve. Estamos
da primavera europeia. As autoridades estatais e eclesiásticas viveram com muito entusiasmo a ideia de receber pela primeira vez na história recente de La Rocca, como é conhecido, o seu promontório orográfico e outros fatores, um pontífice. Em dois comunicados divulgados no mês de fevereiro, o Palácio e a Diocese confirmaram a informação, dizendo que o Papa faria essa viagem de ida e volta ao Principado de Mônaco. Durante uma audiência privada no Vaticano, em 17 de janeiro, o príncipe Alberto II convidou o Papa para visitar o Principado. É conhecida a ligação desde há séculos da família principesca e com ela do Principado com os sucessores de Pedro, sublinhou uma nota da Diocese de Mônaco, onde recordamos mais uma vez o catolicismo é religião de Estado. A igreja local lembra os compromissos compartilhados pelos dois soberanos, tais como uma atenção especial ao respeito pela vida desde o seu início até o seu fim natural, a preocupação com a ecologia integral e com a preservação da casa comum, ou mesmo uma paixão comum pelo esporte e pelo que ele representa para a humanidade. Vemos Papa Leão, que agora vai deixar o heliporto onde se encontra, indo diretamente para a La Rocca, onde nós teremos então o primeiro encontro com o príncipe Alberto. Recordemos, o príncipe Alberto e a princesa Charlene já receberam o Santo Padre no heliporto, mas teremos na sequência o encontro propriamente dito entre os dois, e depois teremos a primeira palavra do nosso Papa Leão ao Principado de Mônaco. Será uma saudação também após o encontro com o príncipe Alberto, a saudação do Santo Padre à população. O Principado de Mônaco aguardou, como dissemos, o sucessor de Pedro nessa sua primeira viagem à Europa fora da Itália, que pretende ser um sinal concreto de proximidade e encorajamento na fé, não só para a comunidade deste pequeno Estado católico, mas para toda a humanidade. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, espera que essa viagem dê novo ímpeto à missão da igreja local, consolidando o compromisso comum em frentes urgentes como a proteção da criação, a defesa da vida e a promoção de uma solidariedade internacional, sem esquecer os mais vulneráveis. O cortejo agora que conduz Papa Leão até La Rocca partiu do heliporto, mais alguns instantes, e será acolhido então pelo príncipe Alberto e pela princesa Charlene na La Rocca. Perguntamos ao cardeal Parolin, conversando com a mídia vaticana, qual o significado da visita do Santo Padre ao Principado de Mônaco. Como é sabido, respondeu Parolin, esse é o primeiro destino europeu fora da Itália visitado pelo Papa Leão XIV, o que o torna, então, uma escolha original. Historicamente, esta viagem também possui um significado especial, destaca cardeal Parolin, visto que a última visita de um sumo pontífice a Mônaco remonta ao século XVI, quando Paulo III lá viajou no âmbito das negociações de paz com Carlos V e Francisco I. Existem também inúmeros pontos de convergência entre a Santa Sé e Mônaco, onde a religião católica ainda é a religião de Estado, algo bastante excepcional, diga-se de passagem,
no atual contexto europeu, particularmente na defesa da vida e em outras questões bioéticas, frisou o cardeal. Por fim, dos quase 40 mil habitantes do Principado, aproximadamente 10 mil são monegascos e permanecem muito ligados às tradições e devoções particulares, fundamentos da sua identidade, da sua unidade e da continuidade das suas instituições. Destaca ainda em particular a importante celebração de Santa Devota no final de janeiro. Assim, a visita institucional do Papa está perfeitamente em sintonia, frisa mais uma vez o cardeal, com a visita pastoral do sucessor de Pedro. Mônaco é um dos menores estados do mundo, nesse contexto global de tensões e guerras, em que muitos falam de uma crise do sistema multilateral. Como podem, então, realidades como esta contribuir para a construção de uma ordem internacional pacífica e justa? A pergunta ao cardeal Parolin. Num tempo em que o direito internacional parece fragilizado e, por vezes, subjugado pela lógica do poder, destaca ainda o secretário de Estado, com o perigoso retorno de teorias que justificam guerras preventivas, capazes unicamente de incendiar o mundo e transformar a força do direito no direito da força. As pequenas nações revelam-se as guardiãs naturais do multilateralismo. Vemos imagens do Principado de Mônaco, enquanto o cortejo que conduz o Santo Padre La Rocca faz o seu percurso através das ruas desse Principado, recordamos, de quase 40 mil habitantes. E essas pequenas nações, destaca então o cardeal Parolin, representam uma barreira essencial contra as tendências autoritárias, porque para um pequeno Estado a norma jurídica não é um peso, mas a maior garantia de sobrevivência e liberdade. Hoje a influência internacional já não se mede apenas pela força militar, mas pela credibilidade moral e pela capacidade de atuar como pontes neutras para a reconciliação. Realidades como Mônaco demonstram que a verdadeira segurança não reside nos armamentos, mas na estabilidade das relações. A paz duradoura deve ser, antes de mais nada, justa, fundada no respeito pela dignidade humana e não em equilíbrios impostos. E muitas vezes são precisamente, frisa mais uma vez o cardeal Parolin, os pequenos estados que lideram a agenda global em desafios existenciais como a proteção dos oceanos e o desenvolvimento sustentável, questões que ignoram fronteiras geográficas e exigem responsabilidade coletiva. Vemos a passagem do cortejo pelas ruas de Monte Carlo, muito conhecida no mundo pela seu glamour, muito conhecida também para quem gosta de esporte, pela Fórmula 1. São expressões importantes a nível internacional, uma certa visão que se tem de um lugar muitas vezes definido quase um paraíso para se poder viver. Mas Santo Padre reitera que a paz não pode ser construída com armas, como bem sabemos. Então, que mensagem poderá emergir dessa primeira visita, assim podemos dizer, à Europa por parte do Santo Padre? Cardeal Parolin destaca que a escolha de Mônaco pelo Santo Padre também faz parte de uma lógica estratégica que pretende ser
coerente com a tradição diplomática da Santa Sé. Porque essa viagem, aliás, demonstra uma continuidade com o pontificado anterior, que via o Mediterrâneo como um laboratório de paz, no qual se poderia desenvolver a convivência das diferenças. Já na década de 1950, Giorgio La Pira havia compreendido o valor e o papel geopolítico do espaço mediterrâneo como um ponto focal da paz mundial e de onde a onda de negociação e da paz se lançará rumo aos povos de toda a terra. Vemos que a família real aguarda a chegada do Papa Leão no interior do Palácio de La Rocca, com imagens ainda que nos trazem a beleza do Principado de Mônaco. O Santo Padre reitera enfaticamente que o pré-requisito para a paz entre indivíduos e povos passa pela unidade com Deus e consigo mesmo. Só uma pessoa reconciliada é capaz de entrar numa dinâmica de paz e tornar-se um arquiteto da reconciliação na vida cotidiana. Continua ainda com imagens do Santo Padre pelas ruas do Principado de Mônaco, nessa sua visita já definida histórica. Que incentivo trará o Papa à comunidade católica do Principado, não? Que vive numa sociedade internacional e multicultural de fato? Bom, o Santo Padre visita Mônaco, destaca ainda Cardeal Parolin, para confirmar os seus irmãos na fé. Consciente de que o testemunho de uma comunidade católica forte, coerente no seu testemunho de fé e numa vida dedicada ao serviço do bem comum, pode ser uma fonte de estima e, por que não, de inspiração para outros países europeus que partilham as mesmas raízes. Vemos a vibração e entusiasmo dos fiéis ao longo do percurso. Concretamente, a visita do Santo Padre incentivará as pessoas a aprofundarem a sua vida de fé por meio da busca da verdade e as convidará a renovar seu desejo de vida interior. Vemos também integrantes da Ordem do Santo Sepulcro ao longo da passagem do cortejo que leva Papa Leão até a La Rocca. Além disso, a dimensão universal do catolicismo lhe confere uma capacidade genuína de abraçar a diversidade de uma sociedade multicultural internacional por meio do encontro. Bom, essa viagem apostólica não é um mero ato diplomático, mas um momento histórico de profunda relevância eclesial. Papa Leão XIV, o primeiro pontífice a visitar o Principado nos tempos modernos, vem escrever um novo capítulo nos séculos de frutífera amizade entre a Santa Sé e Mônaco. Podemos sentir e ver o entusiasmo dos fiéis do Principado de Mônaco com a chegada, então, do carro que traz Papa Leão, abraço, o sorriso, as bandeiras do Vaticano. Vemos também bandeiras do Brasil em meio aos fiéis que se reúnem para saudar e dar as boas-vindas a Papa Leão, que cruza por entre os fiéis com o carro SCV número 1, Estado da Cidade do Vaticano número 1. Fiéis que chegaram bem cedo para tomar o seu lugar, para poder dar as boas-vindas de uma maneira muito calorosa ao Papa Leão.
que cumpre esse primeiro momento, a visita de cortesia ao príncipe de Mônaco no palácio do príncipe La Rocca. Temos muitas crianças, jovens, e as bandeiras, seja do Principado, seja do Vaticano, que são elevadas ao ar. No interior nós temos a família do príncipe Alberto II, que aguarda a chegada do Papa. O lema escolhido para essa viagem: Je suis le chemin, la vérité et la vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Recordamos João 14, 6, que constitui o coração pulsante do magistério que o Santo Padre deseja transmitir, ou seja, reafirmar a primazia de Cristo em uma época de desafios complexos e incertezas. Apesar da brevidade dessa viagem, a presença do sucessor de Pedro, na véspera, recordamos, da Semana Santa, né? Amanhã temos Domingo de Ramos, assume um significado profético. Mônaco demonstra que a fé católica, apesar de ser a religião oficial do Estado, não sufoca, mas, antes, ilumina a convivência civil. Neste momento, Papa Leão entra no Palácio Apostólico, onde está sendo aguardado pela família do príncipe Alberto. Teremos a cerimônia de boas-vindas, depois a visita de cortesia e o primeiro discurso aos cidadãos de Monte Carlo. Mais uma vez, a saudação à família, junto com o príncipe Alberto, com os dois filhos. É um momento, sem dúvida nenhuma, que passa para a história desse principado, junto com a família real. O principado demonstra, assim, um laicismo saudável. E o hino pontifício. O hino do Principado de Mônaco.
Tivemos o hino pontifício e o hino do Principado de Mônaco. Apresentação agora passada em momento de saudação e as honras, recordando sempre que Papa Francisco, Papa Leão, que faz uma viagem que Papa Francisco tantas vezes foi convidado a fazer, mas que infelizmente não pôde. E agora, então, as honras para o sucessor de Pedro cabe a Leão XIV. Recordando que o Santo Padre também é chefe de Estado. A esperança é que esta viagem de novo ímpeto também a missão da igreja local, consolidando, como destacou o Papa. Saudação, Santo Padre. L'étendard de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et sa garde, accompagné par l'orchestre des Carabiniers du Prince. Recordando a saudação, então, das Forças Armadas, como também as forças públicas. As honras militares também ao Papa Leão. No interior já do palácio. Como dissemos nas palavras do Cardeal Parolin, a esperança é que essa viagem de novo ímpeto à missão da igreja local, consolidando um compromisso comum em frentes urgentes, como a proteção da criação, a defesa da vida e a promoção de uma solidariedade internacional que não se esqueça dos mais vulneráveis. Saudação também agora para integrantes do governo monegasco. O Papa lembra a todos nós que só caminhando, na verdade, podemos construir uma paz autêntica e duradoura. A cada um dos integrantes também do governo, a saudação que o Santo Padre faz. O Santo Padre que partiu na manhã de hoje de helicóptero do heliporto da cidade do Vaticano, com destino a Mônaco, uma distância em torno dos 460 quilômetros, quase 2 horas de voo. Na recepção oficial com as autoridades civis eclesiásticas, agora a cerimônia de boas-vindas no Palácio do Príncipe de Mônaco, com a visita de cortesia ao Príncipe Alberto II. Vemos a presença do Cardeal Parolin, a presença também de Dom Gallagher. Temos fazem parte da delegação. Vemos o responsável pela comunicação, Paulo Ruffini, nosso dicastério, que se encontra também na delegação oficial do Santo Padre. Agora teremos então o momento da conversa privada entre o Santo Padre e o Príncipe Alberto, nessa visita de cortesia. Depois, a primeira saudação que o Papa Leão fará aos cidadãos de Monte Carlo, a população. Será o seu primeiro discurso em terra monegasca. É a cerimônia de boas-vindas do Palácio do Príncipe de Mônaco, com a visita de cortesia ao Príncipe Alberto. E nós teremos, então, o primeiro dos 4 discursos que Papa Leão irá fazer no dia de hoje. Depois o Papa deve encontrar a comunidade católica local na Catedral da Imaculada Conceição, oportunidade em que está prevista uma homilia do Papa. No encontro com jovens e catecúmenos no espaço
em frente à igreja de Santa Devota. Leão XIV também fará um pronunciamento público. Na parte da tarde, a Santa Missa no Estado Luís II, presidida pelo Pontífice, que começa horário local por volta das 15 horas e 30 minutos, portanto, 11h30 da manhã, horário do Brasil, com a despedida oficial depois do heliporto de Mônaco, prevista para as 17h35, quando parte de helicóptero para retornar à cidade do Vaticano. E é prevista a chegada do Santo Padre ao Vaticano às 19h45, hora local. Nós teremos agora, então, um momento da conversa do Santo Padre, que já se encontra no interior do Palácio, em conversa privada com o Príncipe Alberto. Nós deixaremos principalmente para as emissoras de rádio que nesse momento estarão conosco e estão conosco nesse momento. Nós teremos um pouco de música e nós voltaremos daqui a pouco com a primeira fala que o Santo Padre irá dirigir à população do Principado de Mônaco, e também vamos ouvir a saudação que o Príncipe Alberto fará ao Santo Padre. Deixamos então com imagens a você que está seguindo através das nossas redes sociais, você através das emissoras de rádio e de televisão, o som que chegará até vocês agora também da música da Rádio Vaticano. Voltaremos dentro de mais alguns instantes, aí sim com a saudação do Príncipe Alberto e também com o primeiro discurso do Santo Padre à população do Principado de Mônaco.
vers toi et rien ne pourra nous arrêter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
E voltamos a falar diretamente do Principado de Mônaco com a viagem apostólica de Sua Santidade Papa Leão. E agora a saudação do Príncipe Alberto II de Mônaco. Santo Padre, é para mim, para a Princesa Charlene, para a nossa família e para toda a comunidade monegasca uma imensa honra, uma grande alegria e uma profunda emoção recebê-lo hoje nesta visita histórica. Este momento é histórico pelo lugar que reconhece o Mônaco no seio do mundo cristão nesse primeiro ano do seu pontificado, pela forma como marcará cada um de nós e pela forma como se inscreve no destino do nosso principado, um destino moldado pela fé católica que há 700 anos guia o nosso caminho, forja a nossa identidade e inspira a nossa ação como testemunho do nosso lema Deo Iuvante. Esse vínculo único tem na verdade muito mais do que 700 anos, pois foi há 17 séculos que a barca de Santa Devota atracou em nossas margens para mudar nossa história. Desde então, esse vínculo se consolidou, permitindo-nos ao mesmo tempo fortalecer nossa identidade e nossa soberania. No final do século XIII, foi por lealdade ao Papa que os primeiros senhores Grimaldi deixaram Gênova para se estabelecerem nesta rocha. No início do século XVI, a soberania monegasca foi reconhecida por uma bula do Papa Clemente VII e, ao mesmo tempo, pelas duas potências vizinhas, a França e o Império de Carlos V. No final do século XIX, graças ao Papa Leão XIII, surgiu a Diocese de Mônaco e, com ela, a autonomia religiosa do Principado. Em 1981, por iniciativa de João Paulo II, nossa diocese foi elevada ao rango de arquidiocese, justamente no momento em que meu pai, Príncipe Ranier III, consolidava nossa posição no cenário internacional. Esse paralelo não é meramente anedótico. Lembre-se de que a história do nosso principado é indissociável do seu vínculo com a Santa Sé e de seu enraizamento na fé católica. Essa fé nunca nos abandonou. É por isso que nossa Constituição, embora garanta a liberdade de culto, reconhece o catolicismo como religião oficial do Estado. Numa época de profundas convulsões e de aridez espiritual, nossa fé é nossa força. Ela contribui assim com a monarquia para inscrever Mônaco na busca contínua de um equilíbrio entre os imperativos do presente e as exigências do longo prazo. Esse equilíbrio não é estático, é feito de conciliações e de evoluções contínuas. Nós, os peregrinos, tendo sempre em mente os valores cristãos e as exigências que eles implicam. Essa fidelidade às margens de Cristo, às mensagens de Cristo, permeia toda a nossa sociedade. Testemunho disso são a vitalidade da nossa vida paroquial, o compromisso humanitário que anima muitos de nós, ou ainda a persistência aqui de tradições muito fortes, diretamente enraizadas nessa herança. É, portanto, um principado impregnado de valores cristãos, que o acolhe hoje, justamente nesse ano em que celebramos o 20º aniversário da instituição da Anunciatura Apostólica. Um principado empenhado em muitas lutas que temos em comum. Entre elas, há certamente a luta pela paz, aquela paz desarmada e desarmante, a qual o Senhor exortou o mundo. No momento em que ressoam os conflitos armados e em que a força parece triunfar, sabemos como o Senhor que a paz só poderá ser duradoura se for fundada na justiça e orientada para a reconciliação. Se ela passa pelo diálogo, buscando verdadeiramente uma solução para todos, em vez de pelas armas. É por isso que essa luta marcou nossa história e mobiliza nossa diplomacia. Porque assim como o Senhor, sabemos também que os pequenos estados podem contribuir para a melhoria do mundo, desde que sejam fiéis aos seus valores e firmes em sua determinação. As consciências das almas têm um poder singular, e o Senhor demonstra isso todos os dias. A mesma convicção orienta nosso empenho em favor do nosso planeta e de toda a criação. Papa Francisco afirmou isso na encíclica Laudato Si. A salvaguarda da nossa casa comum é uma exigência universal. É uma exigência de fraternidade para com todos os nossos irmãos humanos, presentes e futuros.
É uma responsabilidade coletiva para com os seres vivos. E é um imperativo de solidariedade por parte daqueles que dispõem de mais recursos. Essa exigência não pode ser dissociada do respeito à dignidade humana em todas as suas dimensões. Proteger a criação é proteger o homem. Santo Padre, antes de ouvir suas palavras e antes de se dirigir ao encontro pastoral da Igreja em Mônaco, desejo assegurar-lhe a nossa fervorosa homenagem do nosso principado que presta hoje aqui. Eu disse no início que sua visita é histórica. Nesta véspera do Domingo de Ramos, do primeiro ano de seu pontificado, Vossa Santidade saberá, tenho certeza, inspirar-nos em nossas ações futuras. Pois a história que hoje celebramos, esses 700 anos de fidelidade e de fé que a sua presença reforça, não é senão uma etapa no caminho mais longo que continuaremos a seguir em suas pegadas, o caminho da esperança e da salvação, na fidelidade a Cristo. Muito obrigado. Palavras, então, do Príncipe Alberto II de Mônaco, na sua saudação ao Papa Leão XIV, na sua viagem apostólica ao Principado de Mônaco. E teremos agora, então, a primeira saudação do Papa Leão. Muito obrigado, muito obrigado. Sua Alteza Sereníssima, queridos irmãos e irmãs, estou feliz por passar esse dia convosco e por serem, assim, o primeiro dos sucessores do apóstolo Pedro, nos tempos modernos, a visitar o Principado de Mônaco, uma cidade-estado que se distingue pelo profundo vínculo que a une a Igreja de Roma e a fé católica. Voltado para o Mediterrâneo e situada entre os países fundadores da Unidade Europeia, a vossa terra tem, na sua independência, uma vocação para o encontro e o cuidado da amizade social. Hoje, ameaçadas por um clima generalizado de fechamento e autossuficiência. O dom da pequenez e uma viva herança espiritual empenham a vossa riqueza ao serviço do direito e da justiça, especialmente no momento histórico em que a ostentação da força e a lógica da prevaricação prejudicam o mundo e comprometem a paz. Na Bíblia, como sabeis, são os pequenos que escrevem a história. As autênticas espiritualidades mantêm viva esta consciência. É preciso confiar na providência de Deus, mesmo quando prevalece o sentimento de impotência ou insuficiência, porque acreditamos que o reino de Deus é semelhante a uma semente minúscula que se torna uma árvore. Naturalmente, esta fé só muda o mundo se não negligenciamos as nossas responsabilidades históricas. A composição plural da vossa comunidade faz desse país um microcosmo, para cujo bem-estar contribuem uma minoria ativa de nativos locais e uma maioria de cidadãos provenientes de outros países do mundo. Entre esses, não poucos ocupam cargos de considerável influência nos setores econômico e financeiro. Muitos desempenham funções de serviço e também numerosos são os visitantes e turistas. Para alguns, morar aqui representa um privilégio e para todos um apelo específico a perguntar-se sobre o seu lugar no mundo. Aos olhos de Deus, nada se recebe em vão. Como Jesus nos dá a entender na parábola dos talentos, o que nos foi confiado não deve ser enterrado, mas sim colocado em circulação e multiplicado no horizonte do reino de Deus.
Esse horizonte é mais amplo do que o privado e não diz respeito ao mundo utópico. O reino de Deus, ao qual Jesus consagrou a sua vida, está próximo, porque está no meio de nós e abala as configurações injustas do poder. As estruturas de pecado que criam abismos entre ricos e pobres, entre privilegiados e marginalizados, entre amigos e inimigos. Cada talento, oportunidade ou bem colocado nas nossas mãos tem um destino universal. Uma exigência intrínseca de não ser retido, mas redistribuído, para que a vida de todos seja melhor. Por isso, Jesus ensinou-nos a rezar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E ao mesmo tempo diz: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta lógica de liberdade e partilha está na base da parábola do juízo universal, que põe os pobres no centro. Cristo, juiz, sentado no trono, identifica-se com cada um deles. A fé católica, que o vosso país é dos poucos a ter como religião de Estado, coloca-nos perante a soberania de Jesus, que interpela os cristãos a tornarem-se no mundo um reino de irmãos e irmãs, uma presença que não oprime, mas é leve, que não separa, mas une, pronta a sempre proteger com amor toda a vida humana, em qualquer momento e condição, para que ninguém seja jamais excluído da mesa da fraternidade. É a perspectiva da ecologia integral, que sei que vos é muito cara. Confio ao Principado de Mônaco, pelo vínculo tão profundo que une a Igreja de Roma, um compromisso de todo especial no aprofundamento da doutrina social da Igreja e na elaboração de boas práticas locais e internacionais que manifestem a sua força transformadora. Também, numa cultura pouca religiosa e muito secularizada, a forma de abordar os problemas típica do magistério social pode revelar a grande luz que emana do Evangelho para o nosso tempo, um tempo em que, para muitas pessoas, é tão difícil ter esperança. Assim, graças a uma fé antiga, sereis especialistas nas coisas novas, não tanto procurando os bens que passam. Muitas vezes, novidades que no espaço de uma estação se tornam obsoletas, mas sim estando preparados diante de desafios sem precedentes, que só podem ser enfrentados com um coração livre e uma inteligência iluminada. Compreendeis muito bem, dizia São Paulo VI, nos 75 anos da Rerum Novarum, que para caminhar a luz é necessária, para promover o progresso social, é necessária uma doutrina. Caminhar, a luz é necessária. Para promover o progresso social, é necessária uma doutrina. É o pensamento que guia a vida. E se o pensamento reflete a verdade sobre o homem, sobre o mundo, sobre a história, sobre as coisas, então o caminho pode prosseguir franco e desimpedido. Caso contrário, o caminho torna-se lento, incerto, árduo e aberrante. Essas são palavras muito atuais. Por isso invocamos Maria, sede da sabedoria e causa da nossa alegria, para que sempre nos conduza com a mente, o coração e as escolhas a Cristo, Príncipe da Paz. Pax vobis, que a paz esteja com vocês. Saudação
do Papa Leão à população do Principado de Mônaco, nesse 28 de março de 2026, que certamente passa a história. Momento do Santo Padre com a família do Príncipe Alberto. A sua expressão que podemos ver no rosto de felicidade hoje, como disse nas suas palavras: estou feliz por passar este dia convosco e por ser, assim, o primeiro dos sucessores do apóstolo Pedro, nos tempos modernos, a visitar o Principado de Mônaco, uma cidade-estado que se distingue pelo profundo vínculo que a une à Igreja de Roma e à fé católica. Recordamos, o Papa, mais uma vez, falava do Estado, que tem a religião católica como religião de Estado. Esse é o momento tão aguardado, o primeiro discurso do Papa Leão, que falava do dom da pequenez, pequeno estado voltado para o Mediterrâneo e situado entre os países fundadores da unidade europeia. E o Papa disse: a vossa terra tem na sua independência uma vocação para o encontro e o cuidado da amizade social. Hoje, ameaçados por um clima generalizado de fechamento e de autossuficiência. E o dom, então, da pequenez e uma viva herança espiritual empenham a vossa riqueza, disse o Papa, ao serviço do direito e da justiça, especialmente no momento histórico em que a ostentação da força e a lógica da prevaricação prejudicam o mundo e comprometem a paz. Na Bíblia, como sabeis, disse o Papa, são os pequenos que escrevem a história. As autênticas espiritualidades mantêm viva essa consciência. É preciso, então, confiar na providência de Deus, mesmo quando prevalece o sentimento de impotência ou insuficiência, porque acreditamos que o reino de Deus é semelhante a uma semente minúscula que se torna uma árvore. Naturalmente, esta fé, recordava o Santo Padre, só muda o mundo se não negligenciamos as nossas responsabilidades. Imagens que chegam até você de La Rocca, onde se encontra o Palácio do Príncipe Alberto, com imagens belíssimas da cidade de Monte Carlo, do Principado de Monte Carlo. Composição plural, dizia o Papa, precisamente, da vossa comunidade, faz desse país um microcosmo, para cujo bem-estar contribui uma minoria ativa de nativos locais, né, e uma maioria de cidadãos provenientes de outros países do mundo, como bem recordava o Santo Padre. Nós temos uma população de quase 39 mil, habitantes. Uma densidade habitacional, portanto, de 39 mil habitantes. Imagens ainda que chegam, esses são membros da delegação oficial. Recordamos do Santo Padre que, após essa cerimônia de boas-vindas, a visita de cortesia e esse primeiro discurso, o Papa irá se dirigir, dentro em breve, para o segundo compromisso, que é o encontro com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Concepção. E depois nós teremos o encontro com os jovens e os catecúmenos, né?
diante da Igreja de Santa Devota. Esses são ainda os dois compromissos nesta manhã. Santo Padre, depois, na parte da tarde, vai se dirigir ao estádio São Luís, onde irá presidir a Santa Missa e devendo voltar ao Vaticano por volta das 17h30, horário local, horário previsto para sua chegada às 19h25. Mas o Papa falava da composição plural da comunidade do Principado de Mônaco, um microcosmo, falando de uma minoria ativa de nativos locais, uma maioria de cidadãos provenientes de outros países do mundo. E entre esses, não poucos ocupam cargos consideráveis, disse, né, que influenciam nos setores econômico e financeiro. Para alguns, disse o Papa também, recordando, para alguns morar aqui representa um privilégio. E para todos, um apelo específico a perguntar-se sobre o seu lugar no mundo. Aos olhos de Deus, nada se recebe em vão. Como Jesus nos dá a entender na parábola dos talentos, recordava o Papa, o que nos foi confiado não deve ser enterrado, mas sim colocado em circulação e multiplicado no horizonte do reino de Deus. Esse horizonte é mais amplo do que o privado e não diz respeito ao mundo utópico, recordava ainda Papa Leão. O reino de Deus, ao qual Jesus consagrou a sua vida, está próximo, disse Bento XVI. Nosso Papa Leão XIV, o reino de Deus está próximo. Por quê? Está no meio de nós e abala as configurações injustas do poder, as estruturas de pecado que criam abismos entre ricos e pobres, entre privilegiados e marginalizados, entre amigos e inimigos. Portanto, cada talento, oportunidade ou bem colocado nas nossas mãos tem um destino universal, uma exigência intrínseca de não ser retido, mas redistribuído para que a vida de todos seja melhor. Com esse pensamento do Santo Padre, nós vamos terminando essa parte da nossa transmissão, o encontro do Santo Padre no Principado de Mônaco, a saudação que fez à população, a sua visita ao Palácio dos Príncipes, e aguardamos o próximo compromisso, que será o encontro com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Conceição. Agradecendo a sua presença, voltaremos dentro de mais alguns minutos, então, com a segunda transmissão diretamente do Principado de Mônaco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.